Aleluias. Aí, está melhorando. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Jonás, capítulo 1. Sim, Jesus. Jonás, capítulo 1. Ok? Queridos, observe isso. Vou ler dois textos completos. E estes textos falam de duas histórias com dois pontos diferentes. Então, esta manhã eu vou falar sobre dois pontos diferentes que habitualmente passa na vida de cristiano, de hijo de Deus. Duas coisas que habitualmente passa e que você e eu necessitamos aprender a gestioná-las. Necessitamos aprender a gestionar certos conflitos e problemas em nossas vidas espirituais, ok? A intervenção, graças a Deus, está perfeito. A intervenção de Deus em sua vida, ela vem de acordo ao alinhamento que tu tienes hacia o cumprimento de desejo ou a vontade de Deus. Então, necessitas entender que a actuação de Deus a seu favor, ela vem não só porque Deus é bueno, ela vem não só porque Deus é maravilhoso, ou só porque você eres hijo de Deus. Há certas intervenções que só vêm em dichos momentos quando você está buscando alinhamento com a vontade de Deus, ou melhor dizendo, você está buscando obedecer a Deus. Então, quando você decide obedecer a Deus, a vezes você também é conduzido a certos processos por querer obedecer a Deus. E quando você também quer desobedecer a Deus, tu também eres conduzido a outros processos. Então, é importante discernir em que processo a vezes nós nos encontramos. A vezes a porta se cierra e você necessita saber por que a porta se cerrou. Porque você está desobedecendo a Deus ou porque você está obedecendo a Deus. Há momentos que por obedecer a Deus, há momentos que por obedecer ao Senhor, você vai passar problemas e conflitos, por obedecer. E às vezes há momentos que por desobedecer a Deus, tu também vai passar por problemas. Então, eu sei que há mentes aqui dizendo assim, uai pastor, como é isso? Se eu obedeço, passo problema, e não obedeço, também passo problema, como é isso? Você vai entender fácil, ok? Livro de Jonás, capítulo 1. Eu vou ler bastante porque é importante, ok? Vou ler 2 capítulos. Eu creio que só o mensagem se resume em estes 2 capítulos, em estes 2 livros que vou ler, já podemos ir a casa bendecidos, ok? Jonás capítulo 1 é uma história bastante conhecida, ok? A los que leem a palavra, a los que não leem, lo mejor vão estar assim, eu não imaginava que havia isso na Bíblia. Então, por isso, para assegurar-me, eu vou ler os 2 primeiros capítulos, ok? Jonás capítulo 1, verso 1 diz assim: Vino palavra de Jeová a Jonás, hijo de Amitai, dizendo: Levanta-te e ve a Nínive, aquella grande cidade. Pregona contra ella, porque ha subido sua maldade de mim. Ou seja, Deus está pedindo a Jonás para que ele vá a Nínive a predicar. Ou seja, que ele se levanta como profeta. Amém? E Jonás se levantou para huir de la presença de Jeová a Tarsis, e descendeu a Jope, e hallou uma nave que partia para Tarsis, e pagando sua passagem, entrou em ella para ir-se com eles a Tarsis, lejos de la presença de Deus. Na verdade, ele não queria ir lejos de la presença de Deus. Nadie quer ir lejos de la presença de Deus. Todos queremos la presença de Deus. Lo que Jonás não queria era compromisso a la maneira que Deus queria que ele se comprometiera. A vezes nós não temos isso de que não quero Deus. Lo único que você não quer assumir é compromisso. Então, a vezes ele não querer assumir compromisso te hace huir de la voluntade de Deus. E logo há uma consequência por ele. Então, ok. Jonás agora ele quer sair da presença de Deus porque ele não queria compromisso. Versículo 4. Pero Jonás hizo, pero Jeová hizo, observa esta parte, hizo levantar grande viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo
y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a su compañero: venid, echamos suerte para que sepamos por causa de quién nos has venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has venido a este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho eso? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues ellos se lo habían declarado. Y les dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Por el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondieron: tomadme y echadme al mar, y al mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y al mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en el medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el mar. Rodeóme el abismo y el alga se enredó mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, ponga atención a esa parte. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré, observa, futuro, te ofreceré, pagaré lo que passado. Ele está dizendo agora em uma condição no fundo do mar, orando dentro do ventre de um pez. Ele está orando: Senhor, os que te abandonam, sua misericórdia também lhe abandona. E ele vai dizer no verso 9: mas com voz de alabança te oferecerei sacrifícios. Em uma prova dura e difícil, ele hace promessas, que ele vai oferecer sacrifícios a Deus. E a la vez que ele hace essa promessa, ele diz assim: pagarei lo que prometi. Ele recorda de uma aliança que ele tinha com Deus. Esta manhã, a minha oração é para que Deus te traga a memória a promessa que você lo ha hecho para ele, que não é cumprido. Promessa que tu lo has hecho e não é cumprido. E que você possa entender que quizá você está rodeado agora mesmo da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus te mantém em vida, pero não te prospera. A misericórdia de Deus te mantém em vida, pero não te prospera. ¿Qué es que te prospera? Es la honra de Dios sobre ti. Aleluya.
Y dice, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová, observa esa parte, y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en... Hasta ahí. Esta es una historia bastante conocida de un hombre que él era profeta y Dios ahora quería salvar una ciudad. Y él sabía que Dios era misericordioso y Dios le manda a él liberar una palabra de exhortación al pueblo. Y Jonás sabía que Dios era misericordioso y él se negó a ser el profeta de misericordia. Él quería ser profeta de condenación. Queridos, nuestra labor principal es sermos actuantes de misericordia y no de condenación. Amém, queridos? Necessitamos ser pessoas misericordiosas, amém? E necessitamos rechazar o espírito de solo juzgar e condenar. Jonas, ele queria condenar, ele não queria apresentar um anúncio de salvação ao povo. E agora, por causa de isso, ele queria ir a uma outra parte. Ele queria ir, literalmente, a um lugar chamado Tarsis, que é totalmente o lado oposto. E Tarsis significa lugares de vários destinos. Deus não quer que você esteja em um lugar de vários destinos. Deus quer que você esteja em um lugar literalmente de plena convicção. Necessita estar convicto de lo que é que Deus quer de ti. Quantos entendem isso? Aleluias. Então, vamos trabalhar alguns pontos aqui. Jonás capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Jonás se levantou para huir de la presencia. Vosotros me estáis escuchando aí? Jonás se levantou para huir de la presencia de Jehová. E disse assim: e descendeu a Jope e hallou uma nave que partia para Tarsis, pagando su passagem, entrou em ella para irse com eles a Tarsis, lejos de la presença de Deus. Hermanos, ele pagou su bilhete para ir lejos de la presencia de Deus. Hermano, el billete para salir de la presencia de Deus é caro. Não é barato. E aún assim há gente que hace questão de pagá-lo. Você necessita discernir em que lugar que tu estás. Se tu estás cumprindo os desejos de Deus, ou se você está correndo de los desejos de Deus. Jonás simplesmente ele decide ir a um outro lugar e ele compra um bilhete e ele vai. Agora observa no versículo 4. Pero Jeová hizo levantar um grande viento en el mar. Você paraste para pensar que certas coisas que passam alrededor tuyo, quizá não é coisas casuais, senão quizá porque não estamos alinhados com a vontade de Deus. Quantas famílias estão sofrendo naufrágio, espiritualmente hablando? Porque o marido simplesmente niega, simplesmente rehúsa rendir-se a Deus. E perece a esposa e os filhos. Ou às vezes, a família está passando por um naufrágio simplesmente porque a esposa se nega a ser a mulher sábia das Escrituras. E perece ela, seu esposo e os filhos. Necessitamos discernir que, em meio ao caos, lo que es que está provocando este caos? ¿Es una falta de compromiso con Dios? ¿O es simplemente porque las cosas pasan porque tienen que pasar? Yo estoy hablando ahora y mencionando a la iglesia algo que Dios me puso en el corazón. De nada sirve usted tener una vida con Dios y decirse ser cristiano y no estar preparado para los eventos que pasan por cuanto decidiste entrar en la fe. Há eventos que passam por quanto decidiste entrar na fé. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que quando você está alinhado com Deus, o respaldo de Deus é imediato. É imediato. E quando você não está alinhado, pastor, quando você está, pastor, literalmente entrando em lugar de desobediência, você permite que outras pessoas sofram perdas por causa de sua rebeldia.
Entonces, el dueño del barco no tenía nada que ver con la vida de Jonás. Los marineros no tenían nada que ver. Observe, la Biblia dice que cuando el viento golpeaba la nave, el barco, ellos tuvieron que lanzar fuera sus pertenencias. O sea, personas sufrieron pérdidas por culpa de un rebelde que estaba negando a alinearse con Dios. Entonces, observe, en una iglesia, en una empresa, en un equipo de trabajo, nuestra principal oración es esta: Señor, muéstrame claramente quién son los Jonás. Porque yo literalmente quiero lanzarlos ellos en el mar. La barca no paró de sufrir pérdida hasta que Jonás foi lanzado en el mar. Agora observe que interessante é isso. Jonás, ele estava vendo que a barca se estava sendo destruída porque Deus hizo, a Bíblia diz, Jeová hizo levantar um grande. E lá, observe, diz assim, e houve en el mar uma tempestade tão grande que pensou que se partia lá. Esse é o barco, a nave, de tão grande que era. Agora, se nós vamos a ler mais adelante, a Bíblia diz que Jonás bajou para dormir. Aleluia. Aleluia. Jonás bajou para dormir, mientras outros estavam sofrendo pérdidas por causa de ele. Os marineiros sofrendo pérdidas, lançando suas pertenencias ao mar para ser mais leve a nave, sofrendo pérdidas, e ele bonito acostado. Aleluia. Aleluias. Igreja, é tempo de entrar em um tempo de intercessão. Estes marineiros e o dono del barco não eram de la fé de Jonás. Por isso eles não sabiam que passava. Pero eles lançaram sorte e caiu sobre Jonás. A Bíblia diz, depois que Jonás disse a ele, lança-me no mar, porque é por culpa minha. Quando eles lançam Jonás no mar, a Bíblia diz que eles agora passam a ser de la fé. Os versículos terminam dizendo no capítulo 1 que eles hicieron votos e apresentaram sacrifícios ao Deus de Jonás. Porque eles discerniram que o Deus de Jonás era um Deus todo-poderoso. Agora observe, você não lo tiene que aguentar naufragio de desobediente, de rebeldes, que estão yendo de la voluntad de Deus. Quando você discerna, espiritualmente você lo lança no mar. Senhor, trata, porque eu não quero receber cargas de que eu não tenho nada que ver com elas. Lidia, trata com esta pessoa, Senhor. Quantos estão entendendo isso? Quando você se pega a um rebelde, você sofre pérdidas. Quantas pessoas se apartam do chamado e do ministério que poderia estar fluyendo porque se pegaram a um rebelde? Se colaram a um rebelde. A uno que está, quem é um rebelde? Alguém que resiste a voluntad de Deus. Este é um rebelde. Pastor, rebelde não é que habla mal. Rebelde é aquele que se opone em contra, aquele que resiste a voluntad de Deus. Então, você não pode estar agarrado com gente que está oponiendo-se contra a voluntad de Deus. Aleluia. Você tem que lançar um lugar de intercessão para que Deus trate com ele com força. Ou seja, Deus não tratou com Jonás. Ou seja, observe, ponga atenção, igreja. En el barco havia olas golpeando el barco, ¿sí o no? Los marineros desesperados que el barco se iba a hundir lanzaban sus pertenencias fuera del mar. ¿Y qué hacía Jonás? Dormía. ¿Por qué? Porque el golpe no era directo con él. Pero cuando lanza Jonás en el mar, ¿qué le hace? Ora. Jonás ora. El viento golpeando la nave, Jonás no orava. Pero quando le lançaram em água, a primeira coisa que ele hizo foi orar. Aleluia. Esposa que tem esposo ou marido rebelde, lánzalo em la oração em las manos de Jeová. Esposo que tem mulheres rebeldes, que resiste ao chamado de Deus, lánzalo em las manos de Jeová. Pastor, pero será que ele vai cair a ficha? Deus é especialista em fazer com que a pessoa caiga em si.
el vento contrario golpeando la ola y Jonás. Pero cuando le tocó en el mar, inmediatamente le oró. No te preocupes, ponga las manos de Jehová, este rebelde, esta rebelde, que Dios va a tratar con ellos. Entrégaselo. Aleluyas. Entonces, Jonás, él se oponía en contra de la voluntad de Dios, trajo consecuencia al dueño de la barca, a los que estaban con él. Y ahora cuando le lanza en el mar, capítulo 2, verso 1, ponga ahí. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en él, y hubo en el mar tan grande que se oponía y que se partía. No, Jonás dijo, 2:1. 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de él. Ahí le oró. Ahí le oró, hermano. Ele orou. Observe. Capítulo 1, versículo 5, hijo, por favor, e versículo 6. Quanto entende aí que aí disse, orou Jonás, quando ele caiu em água, o que ele hizo? Orou. Agora observe capítulo 1, versículo 5. Los marineiros tiveram medo, cada um clamava a seu Deus, e echaram al mar los enseres que haviam na nave, para descargá-la de ellos. Pero Jonás havia, observe, ele havia barrado. Ou seja, está uma ola forte, os marineiros gritando desesperados, lançando fora sua pertenência. Jonás mirando aquello, vou dormir. Ele disse, barrando, aleluia, al interior de la nave, e havia echado a dormir. Aleluias. Seguinte versículo. E o patrão de la nave se acercou e le dijo, ¿qué tienes dor? Ou seja, sempre em meio a caos, tem que se levantar a alguém com discernimento. Queridos, busque discernimento. Se sua empresa não está funcionando, se sua finança não está funcionando, seu matrimônio não está funcionando, o liderazgo suyo não está funcionando, discierna o que está passando. Se a culpa é sua ou de alguém que entrou dentro da barca. Se a culpa é sua, alíñate com Deus. Se a culpa é de alguém que se meteu no barco, prenda-lhe fogo na intercessão e na oração. Porque senão sua barca vai hundir. Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Aleluias. Então, a Bíblia diz assim que, no capítulo 2, hijo, no capítulo 2, el verso 1 e 2. Então orou Jonás a Deus desde o ventre del pez. Invoqué mi angustia, Jehová me oyó. Desde el Seol. Desde el Seol clamei, ou seja, significa que desde las profundezas, ele clamou a Deus. Agora vaya por favor no versículo 9, aí mesmo, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas eu com voz de alabança te ofereceré sacrifícios. ¿Sabe por quê? Porque para Job era um sacrifício ele ter que anunciar uma mensagem dura a um pueblo, e ele sabia que o pueblo al escuchar a mensagem se iba a arrepentir e Deus iba a perdonar o pueblo. Então, Jonás se negou a entregar um anúncio a Nínive, porque ele sabia que o anúncio, o povo estava perdido, al tal ponto que ele não queria mais, ele queria que aquele povo realmente moriera. Ele queria que o povo moriera, ele era um profeta assim duro. Agora Deus disse assim, ve e profetiza al pueblo para trazer arrependimento, e Jonás não quis, só por isso, irmão. Porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, só por esta causa. Agora, observe, para Jonás era um sacrifício ter que fazer isso. Observe, toda persona que tem dificuldade em ser buena, para ela ser buena é um sacrifício. Você sabia que para a persona fazer sacrifício é ser bueno de coração? Você não sabe, mas sabia que em nosso meio cristiano há muita gente mal.
el medio cristiano hay mucha gente mal, pastor, gente mal, pero en el cristianismo no impera el amor. Debería, pero hay mucha gente mal, que sabe que hay que hacer de bien, no lo hace, se niega a hacer el bien, niega a perdonar, niega a extender las manos. Para esta persona, hacer el bien es un sacrificio. Ayudar al prójimo es un sacrificio. Ahora observe, quando ele caiu no mar, que o grande peixe le comió, ele está dizendo assim, ó, te pagarei todos os sacrifícios com alabanza. Ou seja, lo que para mim era um sacrifício a ser a partir de hoje, Senhor, se me concede oportunidade, ¿sabe qué? Eu lo quero fazer com alegria. Hermano, escute o que o pastor te vai a dizer aqui, não me interprete mal isso, por favor. Há certo tipo de pessoas que estão huyendo do propósito e da vontade de Deus. Estas pessoas, usted não lo pode ajudá-la. Como assim, pastor? Há pessoas que estão correndo do propósito de Deus, que estão huyendo do propósito de Deus. Há certo tipo de pessoas que usted não pode sacá-las da prova e da luta, porque é um trato de Deus na vida de elas. A vezes nosotros, também por la definición que necesitamos ser bueno, necesita discernir si usted tiene que ser bueno porque es una etapa que Dios está marcando para probarte en su corazón, o si usted quiere ser bueno simplemente con todo el mundo. No es con todo el mundo, porque hay personas que Dios está tratando con ella y usted no lo puede sacarla de la prueba, porque usted está terminando de estorbar a Deus no processo. Não podemos ser pessoas, necessitamos discernir, porque em um cenário de fé, vai haver pessoas que vão estar em uma luta, você apoia a esta pessoa. Ok, pero você analisa os 3 últimos, vamos a los 3, los 2 últimos anos de vida desta pessoa que você lo conoce. Em los 2 últimos anos, analisa qual é a resposta que ela está dando para Deus e seu reino. Analiza ella já confessando fé por 2 últimos anos. Analisa como anda a fé de ella concernente à obediência a seu Deus. Se você vê que esta pessoa se nega sempre compromisso a Deus, e em los 2 anos sempre está na mesma vida, sempre está hundida no lodo, sempre está passando escassez, sempre está passando luta, sempre tem problema com trabalho. En el año tem 365 dias, 12 meses. En el año ela troca de trabalho 24 vezes. Nunca firma os pés em um trabalho, nunca echa a raiz em nada, sempre está. Necessita discernir se Deus não quer tratar o caráter desta pessoa, porque a vezes nós ajudamos a pessoa que Deus tem que tratá-la, e só há uma maneira de Deus tratá-la, conduzindo ela à oração e à humilhação. Aleluias. Ai, pastor, eu não creio um Deus malo assim. Pois existe. Ele não é malo. Ele só é um padre. E o padre corrige al hijo que? A Bíblia diz: se estáis sem disciplina, não sois hijos, sois bastardo. Aleluia. Hermano, isso é muito fácil. Observe. Não eche culpa em seus fracassos a nadie. Os cristianos são expertos em echar culpas em seu fracasso. Primeiro, em Deus. Aí vai barrando a escala. Segundo, el pastor. Terceiro, el líder que tiene del ministerio. Y va bajando. Pero él nunca asume el error, el que él es el culpable. Porque es más fácil echar culpa en las cosas de Dios que uno mismo. Hay personas que matrimonios fueron destruidos. Hay personas que el matrimonio está siendo destruido. ¿Solo por qué? Porque está resistiendo la voluntad de Dios. Famílias estão sendo destruídas porque está resistindo à vontade de Deus. Não quer rendir-se à vontade de Deus. A vontade de Deus, você se encaja em ella. Ela é demasiado grande para encajar em ti. Eres tu que se encaja em ella. E a vezes as pessoas querem que Deus seja... Não, tem que ser a minha maneira, senão não serve. E necessita discernir. A Bíblia diz claro, se estáis sin corrección, no sois hijos, dice la palabra, sois bastardo, si estáis sin disciplina. Pero si estáis con disciplina, es porque el Padre los tiene como hijos, y el Padre exhorta y corrige al hijo que ama.
A vezes Deus vai permitir, irmão, um desordem em sua vida. Finanças, matrimônio. Deus vai permitir um desordem, sabe por quê? Porque é a única maneira dele fazer você cair em si mesmo. Reconhecer seu orgulho, reconhecer sua soberbia e reconhecer muitas vezes que você é difícil em apresentar sacrifícios a Deus. Então, Jonás, ele sabia que era difícil apresentar tal sacrifício. Mas agora, quando ele é hundido no fundo do mar, ele disse assim: Senhor, com alabanças apresentarei a ti sacrifícios. E observe no versículo 9 mesmo. Diz: pagarei lo que? Pagarei lo que? Pagarei lo que? Pagarei lo que prometi. Pagarei lo que prometi. Como andam suas promessas delante de Deus? Como andam nossas promessas delante de Deus? Como andam suas promessas delante de Deus? El dia que Jesucristo te salvou, el dia que Ele te deu a resposta que você queria. ¿Te acuerdas del dia que você estava sem trabalho e você oraste? Assim, um culto como este. Ele te deu o trabajazo, o trabalho top. ¿Te acuerdas del dia que você pediste papeles e Deus te deu a resposta? E você disse: Senhor, conta comigo. Prometiste tantas coisas e afinal nunca las has cumprido. ¿Sabe por que Deus dá uma palavra como esta, querido? Deus dá uma palavra como esta porque Ele te vai levar em níveis superiores. E níveis superiores, as demandas são maiores. A quem mais é dado? ¿Sabe por que Deus dá uma palavra como esta? Porque Ele quer levar a igreja a um nível maior de glória. E Ele não pode conduzir a igreja a um nível maior de glória se antes Ele poner o contrato na mesa. Ele não pode dar o que Ele quer dar se antes Ele apresentar-te os pós e os contras. E agora Deus está dizendo assim, porque Ele afinal quer orar e profetizar, e que o Espírito Santo de Deus me puso no coração. Mas você necessita entender claro, jamás lance culpa a Deus. A qualquer tipo de pérdida, sem que você sepa que realmente você está na presença de Deus. Qual é a diferença de esta pérdida para outra pérdida? Agora eu estou falando de uma pérdida, observe. Eu estou falando de uma pérdida, observe. Eu estou falando de uma pérdida por desobedecer a Deus. Estou falando de uma pérdida por desobedecer a Deus. Pastor, qual é a diferença de esta pérdida? É o que vamos ler agora uma história de Davi. Qual é a diferença? A diferença é que a pérdida que Jonás sofreu, lo que todo estuvo ao redor dele sofreu por desobedecer a Deus, não vino recompensas depois de ella em doble. Jonás seguiu outra vez no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, sem nada em doble e sem nenhuma recompensa. E qual é a diferença, pastor, de esta? Qual é a diferença de obedecer e sofro pérdida e de desobedecer estando na vontade de Deus? De obedecer e estando na vontade de Deus. Permita-me corrigir aqui. Jonás, ele sofre uma perda por desobedecer. Estão aqui, irmãos? Ele sofre perda por desobedecer, desobediência. Ele sofre uma perda. Agora, Davi sofre uma perda por obediência. Qual é a diferença de uma a outra? Que a perda por desobediência, você depois de ella, clama a Deus, Deus te perdona. Ele te põe no mesmo lugar, mas você não recebe recompensa. Jonás volveu outra vez em Nínive e volveu a profetizar. Que ele casou. Não houve nenhuma añadidura na vida de Jonás, nenhuma. Agora, Davi, por ser obediente, sofreu perda. Qual é a consequência? Por ser obediente, Deus agora lo restaura em doble. Lo que ele era e lo que ele tinha. Então, se de todas maneiras eu vou a perder e sofrer perda, melhor é eu assegurar que estou em la obediência. Porque em la obediência vem a minha ganância. E em la desobediência, só frustração e humilhação. E se Deus vai recomeçar contigo, Ele te vai poner no mesmo lugar. Aleluias. Antes de ler, observe isso. Jonás, quando ele era profeta, e ele decide desobedecer a Deus. Decide ir a outra cidade. Quando ele entra no barco, Deus trabalha com ele, processa, lo lança no mar.
E quando Deus quer recomeçar, por quanto ele reconheceu no fundo del Seol, Senhor, perdóname. Ele orou a Deus, ele clamou a Deus, e Deus então ele manda o pez, le vomita a la orilla de la tierra. Agora observe, Jonás entra em Nínive, profetiza, pero não houve nada novo na vida de Jonás. Há muita gente que diz assim, pastor, não passa nada novo em minha vida, é porque Deus está cansado de reiniciar contigo. Pastor, llevo tantos anos na fé e nunca passa nada. Levante las manos al cielo e glorifica a Deus, porque al menos em vida Ele te deixou. Aí creyente, pastor, eu estou tantos anos na igreja, não passa nada. Como não passa nada? Se não for a misericórdia de Deus, já hubiera morto. Porque os que huyen de la voluntad de Deus de contínuo, Deus tem que reiniciar ele de contínuo. Que novo você vai apresentar em sua vida? Lo nuevo de Deus e la añadidura se apresentam na vida daqueles que estão em obediência. 1 de Samuel capítulo 30. 1 de Samuel capítulo 30. Sim, Jesus. Observe essa história aqui. Então, observe, he leído um texto, eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Quando o povo está em silêncio, isso é provado cientificamente. Em los Estados Unidos saiu uma análise. Quando o pastor predica e a igreja se queda 5 minutos em silêncio, é porque o mensagem está barrando. E também foi provado também, cientificamente testado, que todo mundo que disse amém, glória a Deus, não sabe nem de que está falando. É por um costume. Não é de vosso caso, amém? Porque há pessoas que toda é glória a Deus, aleluia, você pergunta, que deu o pastor? Não sei, eu só digo que eu concordei com todo. Aleluia. 1 de Samuel 30. 1 de Samuel 30. Agora eu vou ler uma história, queridos, por favor, e vou terminando. Esta história conta agora uma história diferente lá de Jonás. Esta conta a história de Davi, que ele sofre pérdida por ser obediente. Seus companheiros sofrem pérdida porque Davi era obediente. Pero a diferença é que depois que ele se alinha com Deus, Deus recompensa a Davi e seus companheiros. Sin embargo, os que estavam pegados com Jonás não tiveram nenhuma recompensa e Jonás tampouco. Que você prefere, andar em obediência ou desobediência? Se apegue a quem está andando em obediência. Pastor, eu estou agarrado com a pessoa, mas é demasiada obediência e eu sofro pérdida. Não te preocupe, depois vem a recompensa sobre ti. Melhor é andar com um obediente que com um desobediente. Aleluias. 1 de Samuel capítulo 30. Diz assim: quando Davi e seus homens vieram a Siclac al terceiro dia, los de Amalek haviam invadido a Negueb, Siclac, e haviam assolado a Siclac e haviam prendido fogo. E se haviam llevado cautiva as mulheres e todo o que estavam allí, desde o menor hasta o maior, pero a nadie havia dado morte, senão os que haviam llevado a seguir su caminho. 3. Vino, pois, Davi com los suyos a la ciudad, e aqui que estava quemada, e suas mulheres e seus filhos haviam sido llevados cautivo. Então Davi e a gente que com ele estava alçaram sua voz e choravam, hasta que faltaram suas forças para chorar. Las duas mulheres de Davi, Ainon e... Mujer 6. Davi se angustiou muito porque o pueblo hablava em apedreá-lo, pois todo o pueblo estava em amargura de alma, cada um por seus filhos e suas filhas, mas Davi se fortaleceu em Jeová Ele orou. Davi se fortaleceu em Deus, porque ele viu a cidade dele queimada, as mulheres e os filhos haviam sido sequestrados por los amalecitas. Davi entra na cidade e ele vê aquilo, e ele se fortaleceu em Deus orando. A oração é hacerte forte. Jonás orou, sim ou não? Ele também se fortaleceu em Deus. Ele também se fortaleceu em Deus. O que passa é que ele se fortaleceu em Deus por causa de sua desobediência. E Davi se fortaleceu em Deus estando em sua obediência. Por quê?
porque los amalecitas que estaban destruyendo su ciudad de Jaor y quemaron su ciudad y llevaron las mujeres y los niños presos, los amalecitas entraron porque David y todos los hombres de la ciudad estaban obedeciendo la voz de Dios, luchando contra los filisteus. Davi estava em la voluntad de Deus, luchando contra os filisteus. Quando eles regressam por haver cumprido a vontade de Deus, luchar contra os filisteus, havia uma ordem de Deus, eles estavam no propósito, em la voluntad de Deus, e quando eles regressam depois da batalha com os filisteus, eles chegam a sua casa queimada. Quanto passaram por isso? Estar em la obediência e sofrendo pérdidas. Só eu passei por isso? Oh, pastor, eu estou sendo obediente, estou nele chamado, nele propósito. E mira que o inimigo tocou isso mío. Mira que passou isso em algo mío. Mira que passou isso, pastor, e eu estou obediente, haciendo a vontade de Deus. Isso passa. Pero mantente tranquilo. Que vengas os problemas, pero asegúrate que tu estás em la obediência. Qual é a diferença? Em la obediência, depois a recompensa vem em doble. E em la desobediência não há nenhuma recompensa, só reinicio e nada mais. Então, se é para Deus estar de contínuo reiniciando-me, trayendo misericórdia sobre mim, melhor é eu me manter obediente e receber a añadidura. Que está sofrendo, trayendo pérdida a pessoas, trayendo pérdida a negócio, pérdida a empresa, pérdida a la igreja. Você sabia que há cristiano que traz pérdidas a la igreja? Pérdida al reino de Deus? Você não sabia? Não, irmã, eu não sabia, te vou explicar, é assim. Você está tão enfocado em servir a Deus e enamorada por Jesus, e namorado por Jesus. E na igreja você acha uma amiga ou um amigo. E você se identifica com este amigo, é um feeling, ai, meu amigo, minha amiga, minha amiga, minha amiga, minha amiga. O que passa é que este amigo é um Jonás. E por quanto este ganhou seu coração, amanhã esse Jonás se quer ir. E sabe o que Jonás te disse? Mira, en el barco que eu vou, há uma plaza. Uma plaza. E mira que sorte temos, está lá do mío. Se quer, te invito el pasaje. E a pessoa sale del propósito por causa de Jonás. O que vai passar com ela? Lo mismo que passou com Jonás. Então, você necessita discernir pesos e influências. Aleluias. Aleluias. Os amigos de Davi sofreram perdas, sim ou não? Porque estavam lutando o mesmo propósito por la mesma causa del reino. Os homens também perderam mulheres e perderam filhos e perderam sua casa, foram queimadas. Imagina eles regressando e ver o humo, as casas sendo destruídas, al ponto que eles se enojam contra Davi. Pero qual era a diferença, pastor? Davi era um homem que estava bajo obediência, bajo o propósito de Deus. Assegura-te de que todos os problemas que você esteja vivendo, seja por causa que você está em obediência. Porque eles também vêm. Opa, disseram, há um problema na perda. Isso é porque eu estou em obediência. Não passa nada. Me fortaleço em Jeová. Observe, a Bíblia diz que, versículo parado 6. Davi se angustiou muito porque o povo lhe ameaçava apedreá-lo, pois o povo estava em amargura de alma, cada um por seus filhos e suas filhas, mas Davi se fortaleceu em Jeová su. E dijo Davi ao sacerdote Abiatar, hijo de, eu te ruego que me acerques el efod. E Abiatar se acercou el efod a Davi. E Davi consultou a Jeová, dizendo, perseguiré a estes mereadores, lo poderé alcançar. E ele dijo, sigue-me, porque certamente los alcançará, de certo librarás a los cautivos. Partiu, pois, Davi e ele e os 600 homens com ele, com que estava, chegaram hasta a torrente de Besor, donde se quedaram algunos. Davi seguiu adelante com seus 400 homens, porque quedaram atrás 200, que cansados que não podiam passar a torrente de Besor. Hallaram del campo um homem egípcio, a qual trajeron a Davi e deram pão e comeu e deram de beber água. 12. Le dieron também um pedaço de massa de higos secos e 2 racimos de passas.
Luego que comió, volvió a él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y dijo David, ¿de quién eres y de dónde eres? Respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incircuncisión a la parte de Negev, que es de los cereteos de Judá, y pusimos fuego en Siclac. Observe 15. E lhe dijo Davi, me llevarás tu a essa tropa? E ele dijo, júrame por Deus que não me matarás ni me entregarás na mano de mi amo, e eu te llevaré a esta gente. Lo llevou, pois, e he aqui que estavam desamparados sobre toda aquela terra, comiendo e bebendo e haciendo festa por todo aquele grande botim que havia tomado de la tierra de los filisteus e de la tierra de Judá. E los heriu Davi desde aquella manhã hasta la tarde del dia seguinte. E não escapou de ellos ninguno, senão 400 jóvenes que mataram sobre los camellos e huyeron. E livrou Davi todo lo que los amalecitas le havia. Observe aqui, ó. Livrou Davi todo lo que los amalecitas le havia. E asimismo libertou Davi a sus dos. E não les faltou cosa alguna, chica nem grande, assim que los hijos como las hijas del robo e de todas as coisas que lhe haviam tomado, todo lo recuperou. Todo lo recuperou. Observe, quando você sofre pérdida por causa de la obediência, tranquilo, lo vas a recuperar todo. E mais, observe, versículo 20. Tomou também Davi todas as ovejas, el ganado maior, que trayéndosele todo delante decía, este es el botín de... Agora Davi recebe recompensa. Agora ele recupera o que os amalecitas lhe haviam roubado e mais. Quantos estão entendendo esta palavra? Hermano, temos que ir por mais. Toda vez que Satanás me toca algo, hermano, assim de caro. Toda vez que hace um burburinho, algo que me toca algo mais, eu digo, Senhor, nada mais, nada menos que o doble. Eu trabalho em esta dinâmica. Conosco a Escritura. Trabalhe em esta dinâmica, conosco as Escrituras. Se está em obediência, em la obediência está sofrendo pérdida, Senhor, vou aguentar, vou suportar, nada mais e nada menos, el doble. Lo que eu perdi mais. Aleluias. Então, hasta aí. Agora, vocês estão logrando entender esta dinâmica de los dois textos. Jonás volveu à presença de Deus. Que você prefere ser, Jonás ou Davi? Davi. Seja Davi, irmão. Agora, pasmem, como disse aqui em Espanha. Pasmem. Sabe o que passou? Há uma terceira coisa que passou aqui na vida de Davi. Primeiro, ele recupera as mulheres e os filhos. E todo o que os amalecitas lhe haviam levado roubado. Davi consulta a Deus. Deus, ¿puedo ir? E Deus diz assim, Davi, pode ir, que alcançarás. Davi vai com os 600, se queda 200, vai com 400. Pero a palavra de Deus estava sobre ele, sim ou não? Davi chega allí, gana a guerra, recebe o botim, recupera a família, recupera os filhos, recupera o que os amalecitas lhe haviam roubado dele em Siclac. E agora, ele não só recupera o que ele perdeu, ele agora queda com todo o ouro de los amalecitas. Isso habla de recompensa, sim ou não? Agora vem algo mais poderoso. Abra sua Bíblia aí no capítulo 2 de Samuel, capítulo 1. 2 de Samuel. Ai, pastor, que mais poderoso que receber recompensa que eu não tinha antes? Aí, mano, há algo. Se o diabo toca em um obediente, hermano, o diabo perde assim, em 3 níveis. 3 níveis, sim. Davi recupera o que ele havia perdido, recebe botim, o que não era de Davi. Davi agora vem para as manos de Davi. Davi se hace mais rico e mais próspero do que ele já era. Que mais, pastor? Observe. 2 Samuel capítulo 1, verso 1, diz assim: aconteceu que depois da morte de Saúl, sabe por quê? Porque em seguida, quando você termina lendo Samuel capítulo 31, 1 Samuel, em seguida, quando Davi regressa com o botim, os filisteus vão atacar o rei Saúl em outra parte de Israel. E a Bíblia diz que Saúl se lança em sua espada e se mata, o rei de Israel. Observe, Saúl se mata, porque ele não podia contra os filisteus, uma outra parte que estava lutando contra o povo de Deus. Ponga atenção nisso. Davi tinha uma promessa, sim ou não? Quantos sabem qual era a promessa de Davi? Ser rei. Só havia uma maneira dele ser rei.
se Saúl se desapareciera. E mientras Davi está regressando com o botim de la guerra, Saúl se está matando. Enquanto Davi está andando em obediência, recebendo a recompensa por ser obediente, Deus está dando uma abertura para agora posicionar ele em um nível que já lhe havia prometido. Quando você anda em obediência, Deus assegura a recuperação de lo que o diabo te tocou, Deus assegura uma añadidura e Deus te assegura uma posição que você nunca havia imaginado. Aleluia. Agora observe aí, isso já em seguida, irmão, observe. Aconteceu que depois da morte de Saúl, que voltou Davi de la derrota de los... Davi está regressando de la derrota de los amalecitas. Oh, como é bom ser obediente. Eu imagino Davi dizendo a sua compa, ¿ves? Me queriam matar a pedrada, pero eu estava em obediência. Aleluia. Porque você sabia que na vida da fé passa isso? Isso passa muito com os pastores. Irmão, eu estou orando, falei com a pastora, amor, vamos orar, para que Deus levante, estamos orando. Eu orei 15 dias aqui debaixo, aqui havia um hueco, 15 dias por matrimônio, em um ano casamos 7 pessoas. E eu estou orando agora para que Deus levante pastores. Eu estou orando para que Deus levante pastores. Eu não estou orando para Deus ir na igreja. Eu estou orando para Deus levantar pastores. Homens que tenham hambre e desejo por ser ministro do Senhor. ¿Sabe por quê? A gente habla tão mal de pastor, que eu creio que daqui 10 anos nadie vai querer ser um pastor. É sério, irmão. Los de la fé, a gente habla tão mal de pastores, que se não for a misericórdia de Deus, eu creio que daqui 10 anos já não vai mais ministro. Sério, isso é sério. Eu tratado já, aqui em Madrid, 3 pastores amigos meus, querendo deixar. Porque é assim, se um pastor ele anda em um coche novo, está roubando a igreja. Ele pode ser um traficante e andar com um coche, não há problema. O que ele não pode ser é um pastor andar em um coche novo. É sério? O que eu estou dizendo é sério. E a maioria estão caindo em depressão. Porque o próprio pueblo, por gente que fizeram coisas malas, a los que estão fazendo as coisas buenas, termina pagando o preço que não tem nada a ver. E se Deus não atua com misericórdia, isso é sério que eu estou falando. De aqui 10 anos, nadie vai querer ser ministro. Porque muita gente olvida que pastor tem sentimento, irmão, tem emoções, tem de todo. Eu cansei de escutar amigos meus dizendo assim, por estar escutando tanta tonteria, melhor me dedico à construção, vivo minha vida, ganho mais. E minha oração está sendo, Senhor, desperte el hambre a las personas, para que entre no chamado e no ministério. Porque Satanás está tocando esta área. Eu vivo em minha casa, que eu vivo há 13 anos. 13 anos aí. Um dia, levei uns irmãos em minha casa. Mas já há tempo, não foi a hora. Houve uns que disseram assim, menu de la casa, pastor. Como vive bem o pastor? E eu tive que dizer assim, amadinho, quando eu pintava em Madrid, eu já vivia nessa casa e não era pastor. Se você tem problema, que Deus te sane. Você não pode ser um ponto para que Satanás colabore com suas expressões para apagar a obra de Deus. Há muita gente que não quer entrar no chamado, não quer entrar no chamado, tem o chamado, mas não quer por estas coisas. Para que eu tratado com tanta gente, pastor, para que eu vou entrar? Porque senão depois afinal só é cruz, cruz, cruz. Porque não é todo mundo que logra ver só Cristo na cruz. Às vezes é difícil lidar com falsos. Você mesmo tem dificuldade de lidar com o irmão que falta contigo. Imagina o pastor que tem que lidar com uma gente que le abraça e le beija, e o pastor sabe que ele está clavando a espada a cuchilla na espalda. Lidiar com desonra. E eu estou orando para que Deus levante ministros. Porque senão daqui a 10 anos
no vas a ver gente que quiera ministrar la palabra. No vas a ver. Mira Davi. Davi foi na guerra contra os filisteus. Propósito de Deus, vontade de Deus. E estava com ele 600 soldados, sim ou não? Sabia que Davi era um homem de Deus, sim ou não? Sabia que Davi foi enviado à guerra, sim ou não? Tinha chamado e envio, sim ou não? Quando eles regressam, os amalecitas le haviam roubado as mulheres de Davi e as mulheres de eles. Os 600 que estavam com Davi na guerra, sabendo que Davi estava levantado, os 600 queriam matar Davi a pedrada. E a igreja é assim. Quando o pastor toma uma decisão, se sale bem é de Deus. A decisão só não pode sair mal. Se sale mal, o povo quer matar a pedrada do líder. Quantos aqui Deus está sanando o coração? Né? E minha oração está sendo essa: Senhor, levanta os Davis. Que sejam homens que andem em aliança, que andem em convicção, e que tenham o coração tão grande que depois, porque Davi, quando ele regressa do botim de los amalecitas, quando ele regressa da derrota de los amalecitas, a Bíblia diz assim que 200 se quedaram atrás, e los 400, isso é lo cristiano, los 400 dijeron a Davi: Davi, só a nós outros que fomos à guerra, los que se quedaram não. E Davi disse: amaditos, amados, amados. Eles também são nossos irmãos. Eles não puderam ir porque se cansaram. Vamos dar os botines que correspondem a eles, como se eles hubieran ido à guerra com nós. Esse é o coração de um líder. O coração de um líder é assim. Oh, Senhor, sinto a Deus aqui. Aconteceu depois da morte de Saúl, que voltou Davi de la derrota de los amalecitas, ou seja, volvendo. Estuvo quantos dias? 2 dias celebrando em Ciclac. Temos aqui as mulheres, os ninhos, as herências, e mais aí o botim. Somos mais ricos do que já éramos. Davi, 2 dias? 2 dias, irmão. 2 dias celebrando, 2 dias. Que mais passou? Versículo 2. Al tercer, sucedeu que vino uno del campamento de Saúl, roto los vestidos e tierra sobre su cabeza. Llegando Davi, se prostrou em tierra. Isso não vou ler, depois te lê em casa. Depois de aí, Davi é levantado como rei de Israel. Depois de 3 dias de um processo por estar em obediência, permaneceu consultando a Deus, não abortou o chamado, foi a lutar por sua família. 3 dias depois, não só recuperou o que perdeu, não só se hizo mais poderoso do que já era, Deus agora põe como rei. E lo mais forte, quero profetizar isso sobre a casa. Ponga aí versículo 10, hija. Versículo 10. Não, perdão. Versículo 2 de Samuel 2. 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. E vinieron los varones de Judá e ungieron allí por rei sobre la casa. Aí. Vinieron los ancianos, depois de isso, depois de 3 dias. E disse: ungieron allí Davi por... Póngase de pé, por favor. Pastor, não estou entendendo, escute isso. Quando tu sofres pérdidas por estar em obediência, observe, vas a recuperar o que Satanás está tocando? Guarde isso, queridos. Vas a recuperar o que Satanás está tocando? Vas a receber uma añadidura? Porque Davi, ele, depois que ele recuperou o que ele perdeu, as mulheres e os filhos, a Bíblia diz que ele cobrou o botim da guerra. Ou seja, ele cobrou, ele recuperou o ouro e a plata de ele, não mais isso. Ele agarrou o ouro de los amalecitas e lo levou para ele. Ou seja, recuperou o perdido, recebeu añadidura de riquezas. E 3, que é o terceiro, pastor? Ele recebeu uma graça tão grande que ele não se puso como rei. O pueblo foi que puso ele como rei. A gente foi que reconheceu ele como rei. Eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo.
um discernimento alto, claro e preciso sobre esta casa, um discernimento alto e preciso sobre esta igreja, en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Eu quero profetizar agora mesmo por el poder de esta palavra, que assim será em sua vida. Assim será em sua vida. Eu quero declarar no nome de Jesucristo, assim será em tu vida. Habrá sempre crescimento exponencial. Eu profetizo que por quanto tu permaneces em la obediência, por quanto tu permaneces em la obediência, por quanto tu permaneces em la obediência, se viene pérdidas, se viene ataques, se viene golpes, se viene qualquer levante em contra de ti, eu declaro no nome poderoso de Jesus, consulta a tu Deus, permanece fiel e alinhado al plan e al propósito, não te aparte nem a la derecha nem a la izquierda, mantente firme, enraizado, plantado en el propósito que Deus te asignou. Ve a luchar, ve a perseguir, ve detrás de todo lo que es suyo. Ciertamente Dios estará contigo. Ciertamente Dios te concederá gracia. Dios te concederá fuerza y alcance. Y Dios te añadirá riquezas. Traerá todo lo que el diablo tocó. Si el diablo toca en un cliente, Dios te dará miles y miles y miles. Esa es la demanda, este es el pedido. Si el diablo toca en una casa, Dios dará más otras casas. Así será, si el diablo toca en un contrato, Dios le dará muchos otros contratos. Si el diablo toca en cualquier cosa, si el diablo toca en cualquier cosa tuya, yo estoy profetizando eso a los David aquí. Eu estou declarando que tu não eres Jonás. Eu arranco de ti esta condenação por el poder de la palavra. Eu declaro que tu eres uno que va a la batalla, que tu eres uno que anda alinhado e que não regresa hacia atrás. Tu eres uno que avança e não retrocede. Eu declaro no nome de Jesucristo hoje, Deus arrancando el manto de Jonás y poniendo el manto de David sobre ti. Yo declaro que tú no eres profeta de reinicio continuo. Eso no te lleva a nada. Esto no te lleva a nada, sino que hoy Dios pone en ti el manto de David. ¿Qué manto es, pastor? El manto de la promoción divina. El manto de la promoción divina. Si el diablo tocar en algo que es suyo, algo que lleva su nombre, yo declaro que tú lo arrebatarás de sus manos. Lo arrebatarás y lo destruirás, y recibirás recompensa y añadidura a corto plazo. Wow. Añadidura a corto plazo. Añadidura a corto plazo. Añadidura a corto prazo. Añadidura a corto prazo. Estou profetizando añadidura a corto prazo. Quem tem compreensão desta palavra, recíbela. Recíbela agora em seu espírito. Recíbela. Declara assim: Senhor, eu não sou Jonás, eu sou Davi. Satanás tocou, Senhor. Satanás tocou, pero eu não me movi del propósito. Satanás tocou, pero eu não me movi del propósito. Senhor, me juzgaram por la pérdida que eu sofri. Me juzgaram por não estar em la voluntade. Me juzgaram por ser el culpable. Me juzgaram, me apedrearam, Senhor. Pero tu sabes, Senhor. Tu sabes que eu fui obediente. Mientras eu estava lutando sua guerra, Senhor. Mientras eu estava cumprindo sua vontade, Satanás encontrou um eco para tocar em lo que lleva mi nombre. Senhor, tocou no coche, tocou na casa, tocou nas finanças, tocou no trabalho, tocou na empresa. Pero eu estava, Senhor, lutando contra os filisteus. Eu estava no campo, Senhor. Eu estava peleando as causas tuas e não as minhas.
Yo estaba, Señor, cuidando de sus cosas y no la mía. Y Satanás encontró brecha y tocó lo que lleva mi nombre. Pero hoy, Señor, yo traigo el eufod. Yo traigo el pacto de la alianza. Yo te consulto a ti, Señor. Señor, yo puedo ir por lo que es mío. Señor, dame el permiso y la bendición para recuperar lo que Satanás tocó. Señor, dame permiso, Señor, para ir detrás de los clientes que se fueron, detrás, Señor, de las finanzas que se fueron, detrás de los recursos que se fueron. Dame unción para recuperar lo perdido, Señor. Y el Señor te dice hoy, se lo ha hecho esta oración: ve, porque ciertamente les alcanzarás y recuperarás todo cuanto pertenece a ti, y recibirás el botín de la nueva guerra, del nuevo alcance, del nuevo nivel. Y como se no bastara eso, dice el Señor, viene promoción, viene aceite sobre ti, viene unción sobre ti. A los terceros días te pondré a un nivel que tú no esperabas. Pasará de soldado que pelea a un rey que gobierna. Pasará de un soldado que pelea a un rey que manda. Pasará de un soldado a un rey reconocido. Así será. Libero esta palabra sobre ti. Declaro que el plan de obediencia es mejor. Decida por la obediencia, porque la obediencia te trae recompensa. Levante sus manos para el alto. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y las dulces consolaciones del Espíritu Santo esté sobre ti. Que Dios te dé gracia. Que Dios te capacite. Que Dios firme sus pies y que tú jamás retrocedas. Ante a cualquier pérdida que esté pasando, ante a cualquier tormenta, asegúrate de que está yendo al propósito y no huyendo del propósito. Asegúrate de que va por la causa de Dios y no por sus causas. Asegúrate que está corriendo hacia la presencia de Dios y no de la presencia de Dios. Asegúrate de que está yendo al lugar correcto, haciendo la cosa correcta y no lo revés de eso. Que Dios te conceda mucha unción, que esta palabra caiga sobre ti y que tú seas honrado y respaldado por Dios en todo cuanto emprendas. Que tú salgas de aquí hoy con esta palabra, claro, ante a toda pérdida, ante a todo conflicto, asegúrate de que tú estás en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios quizá habrá fuego, habrá pérdida, sí, pero dice el Señor, yo aseguraré que recuperarás todo lo cuanto el diablo te robó, te robe. Y dice el Señor, traeré, es eso que dice el Espíritu, traeré la recompensa que no esperabas, te añadiré riquezas, te añadiré bendición para que sepas que yo soy Dios, que cuido de los míos y que tiene compromiso con mi causa y con mi reino. Y como si no bastara eso, dice el Señor, yo abro una nueva temporada para nuevos niveles y nuevas dimensiones que tú antes no conocías. Así será en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te lleve en paz a su casa. Dale un fuerte aplauso, Jesús. El servicio está terminado. Aunque gigante se encuentra allá, Aleluya. yo nunca